A vítima mais nova foi Daniel Ferreira, de 4 anos, filho de Mônica Regina Ferreira, que também morava na região de São Luís. No dia 10 de fevereiro de 2003, Daniel estava dormindo na casa do seu pai, já que os pais eram separados e a guarda era compartilhada. Naquela noite, o pai colocou Daniel no quarto, como de costume, e pouco tempo depois percebeu que o menino havia sumido de dentro do quarto, sem fazer nenhum barulho e sem deixar pistas. Mônica estava saindo para trabalhar quando recebeu a notícia do desaparecimento do filho e rapidamente foi até o local que ficava próximo da casa dela. Pelas circunstâncias do ocorrido, os pais foram os primeiros suspeitos e investigados pela polícia, mas logo foram descartados e, como não havia encontrado o corpo ou vestígios sobre o seu desaparecimento, o caso logo esfriou. Somente 10 anos depois do primeiro assassinato é que alguém ligou os pontos e percebeu que todos os meninos haviam sido mortos pelo mesmo assassino. E a partir desse momento, a história dos meninos emasculados do Maranhão deixou de ser uma notícia que circulava somente dentro do estado e acabou ganhando repercussão dentro e fora do Brasil. Os casos acabaram ganhando repercussão internacional quando, em meio às investigações, organizações não governamentais denunciaram o Brasil à Organização dos Estados Americanos, alegando que o país havia sido omisso na proteção dos direitos humanos de vítimas e suas famílias. Eles julgavam que o Brasil não conseguia trazer segurança para as crianças pobres de periferia e com isso se tornavam alvos fáceis para pessoas perversas com más intenções. Em 6 de dezembro de 2003, uma nova vítima foi feita. Este seria Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, filho de Rita de Cássia Vieira, também residente em São Luís. Jonathan saiu de casa avisando que ia por ali buscar jussara, que é uma fruta parecida com açaí. Mas antes de sair de casa, ele falou para a irmã que estaria acompanhado do mecânico Francisco das Chagas. 6 dias após o desaparecimento de Jonathan, Chagas foi preso pela polícia como suspeito do sumiço do garoto, mas não havia confirmação de morte e Chagas também afirmava não ter nenhum envolvimento com o caso. Somente em 16 de janeiro de 2004 que uma ossada foi encontrada e através de exames de DNA comprovaram que os restos eram de Jonathan. O detetive Wilton, que esteve no local, encontrou uma camiseta amarela cortada. Nesse momento, ele se lembrou que havia visto uma peça semelhante cortada do mesmo jeito em uma cena de crime ocorrida no ano de 2000. Logo, o policial, com muita perspicácia, pesquisou nos arquivos e achou mais um caso com os mesmos elementos que teria ocorrido em 2002. Naquele momento, ele percebeu que havia uma conexão entre os 3 homicídios, e essa era Francisco das Chagas. Gente, é importante lembrar que naquela época ainda não havia internet ou telefones celulares de fácil acesso para todos, de maneira que as notícias demoravam um pouco mais para chegar nos locais, e talvez por esse motivo eles tenham demorado tanto para fazer a ligação dos crimes. Um segundo levantamento de dados foi feito por Wilton, que foi fundamental para a elucidação e evolução do caso. O detetive começou a registrar com um GPS os locais onde os corpos dos meninos foram encontrados. Para essa época, no início dos anos 2000, Wilton estava fazendo algo completamente inovador. Assim, em pouco tempo ele conseguiu fazer um mapa preciso de onde haviam ocorrido os crimes. O mapa mostrava que todos os crimes haviam ocorrido próximo da residência ou do trabalho de Chagas, mostrando que Jonathan não era o primeiro crime que ele havia cometido. Essa era a prova que faltava para que as investigações pudessem finalmente ter um andamento. Então, em março de 2004, o policial conseguiu um mandato e finalmente pôde vasculhar a casa de Chagas. O resultado era assustador. Lá foram achados pedaços de pele e cartilagem humana no chão de terra abatida. Em um canto da casa, um solo parecia ter sido revirado recentemente e a polícia fez uma escavação. Quando eles começaram a escavar, eles encontraram um corpo que estava seccionado em 2 partes e as pernas estavam amarradas com arame. Era uma vítima que ninguém tinha conhecimento que estava desaparecida e se chamava Emanuel Diogo. No mesmo dia, mais um corpo foi encontrado
era o de Daniel, um menino de 4 anos que havia sido levado de dentro do quarto enquanto dormia. Chagas havia tido um relacionamento com a cunhada da mãe do Daniel e ele frequentava a casa da família, fazia inclusive refeições com o garoto. É importante ressaltar que Daniel foi a única vítima fora da faixa de 8 a 15 anos e talvez a convivência que tenha feito ele se interessar pelo menino.